Olha, 6h30. No próximo dia 29, sexta-feira da Paixão, a Associação Cultural Encantos do Ouro realizará mais uma edição da Paixão de Cristo, prometendo atrair grande público ao Anel Viário de Ouro Branco, onde o espetáculo será apresentado. Este será o 9º ano da apresentação, que já é considerada tradição cultural e de fé da região do Seridó, envolvendo dezenas de pessoas entre produção e elenco. A encenação terá início às 19h, 7h da noite, e o público não precisa pagar nada para assistir. O espetáculo é a céu aberto. Para acompanhar todos os detalhes do evento, basta seguir o Instagram, @Paixão de Cristo OBRN. Mas para explicar mais detalhes, né, a gente tem a alegria de receber aqui nos estúdios, né, o Reinaldo Freitas, diretor do espetáculo, José Renato, meu ex-professor, né, lá do CEF, Jardim do Seridó, né, tá ficando velho o Zé Renato, que é personagem, inclusive, aí da Paixão de Cristo, né, o Pedro Vinícius, que interpreta Jesus, da Paixão de Cristo, e o Jerônimo Amaral, marketing, que faz parte do marketing do espetáculo. Reinaldo, antes de tudo, parabéns aí, eu vi pelas fotografias, já dá para perceber aí a dimensão, né, a beleza da Paixão de Cristo de Ouro Branco, né, e há 9 anos que vocês estão nessa luta e vocês conseguiram já alcançar o topo que vocês esperavam. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, né, da Rural. Muito obrigado, primeiramente, pelo espaço, certo? A gente sabe da importância e da sobrevivência de um espetáculo, é essa parte de divulgação, é essa parte de fazer chegar, né, aos ouvintes, aos telespectadores, aos espectadores, essa mensagem, né, que é o convite de dizer assim, vamos prestigiar, vamos dar valor à nossa cultura, e é muito importante esse espaço da Rural para a Paixão de Cristo de Ouro Branco, hoje intitulada A Paixão do Seridó. Como é que surgiu a ideia, há 9 anos atrás, de fazer a Paixão de Cristo? Um grupo de jovens, né, que frequenta a Igreja Católica da Paróquia do Divino Espírito Santo, era conduzida por Padre Aldo, e a gente geralmente sempre ia assistir aos espetáculos de Nova Jerusalém, Pernambuco. Então esse grupo de jovens deu ênfase a essas festividades, a esse calendário, vamos dizer assim, religioso-cultural, né, sócio-religioso. Então a gente tem vários espetáculos, o Encantos do Ouro, antes de ser agora foi associação, mas antes era um projeto cultural. Então a gente tem vários espetáculos, vários eventos religiosos no município, e um deles é a Paixão de Cristo, né? Já foi Arraial Encantos do Ouro, que inclusive a amizade se solidificou com Zé Renato, dependendo na época dos festivais de quadrilha, que Ouro Branco e Jardim do Seridó se uniram e ficamos bem à frente do tempo, vamos dizer assim, nas festividades juninas. E a gente sempre fez esses espetáculos. Fizemos o Oratório do Divino Espírito Santo. Então já é uma tradição da nossa cidade e desse grupo, realmente, esses eventos socio-religiosos. Então surgiu exatamente disso, de testemunhar a fé, né, na nossa paróquia, esses jovens celebrando esses eventos religiosos. E o que é que diferencia o espetáculo de Ouro Branco dos demais? Eu acredito que seja a vivência, certo? O testemunho de vivências. Vários personagens que já fizeram, né, tem esse relato importantíssimo, que é o testemunho de fé, certo? Então, não é só um espetáculo, não é só a encenação. Geralmente a gente vive, né, a espiritualidade da Semana Santa. Muitos jejumam, muitos, né, abrem mão de um monte de coisa para fazer, já que o trabalho também é voluntário. Isso então, faz parte de incorporar o personagem. Sim, também? Com certeza. É o que a gente mais pede. Para você ter uma ideia, quando a gente chamou nosso Pedro, né, para substituir o outro Jesus, que teve problemas pessoais, a gente disse exatamente isso a ele. Não adianta só pegar o texto e tentar ler. Pedro também foi escolhido por já participar na paróquia de vários grupos, e a gente quer realmente essa vivência, como católico e como cristão. E na hora de escolher, por exemplo, o cenário, o local onde vai ter realmente a Paixão de Cristo, também tem algumas questões que, por exemplo, remontam aos tempos antigos também? Sim, com certeza. A parte mais bonita do espetáculo, que é o Calvário, né, a partir da cena do Via Sacra e Calvário, ele realmente tem essa referência de ser nos grotões, como o Zé Renato chamam as pedras, né, que o teatro é a céu aberto. Então a gente pegou essas referências dessas pedras que tem lá, dos lajeiros, como a gente chama, e fica uma cena bem impactante, muito bonita mesmo. Zé Renato, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Eu conheço o Zé Renato há muitos anos e é claro que é exemplo também do Reinaldo e outros talentosos,
quando o Zé coloca a mão, né? Porque realmente a coisa é bacana, né? E eu lhe confesso que eu nunca assisti a Paixão de Cristo de Ouro Branco, que quero ir sexta-feira, né? Mas pelas fotografias você já percebe que é realmente um espetáculo muito bonito, muito organizado, né? Muito real, inclusive aí. Chega a beirar a realidade aí da Paixão de Cristo, aí, dos grandes espetáculos que acontecem no Brasil. Você já chegou nesse projeto, Zé Renato, com esse desafio realmente de fazer o melhor que você podia fazer? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Reinaldo, amigos que aqui nos acompanham. Bom dia, Geraldo. Geraldo também eu conheço de muito tempo. Então, é o seguinte, Marcos, eu acho que o Seridó, hoje, a exemplo de outros anos, o Seridó sempre deu as cartas na cultura do nosso estado. Então, quando o Seridó é mencionado, até em Oswaldo de Andrade, quando ele fala que o Seridó parece as cidades a pintura de Tarsila do Amaral, a gente vê que o Seridó está bem à frente do seu tempo. E aí, levando para o evento da Paixão de Cristo de Ouro Branco, eu fiz a primeira vez, quando o Reinaldo me convidou, era quase numa véspera de espetáculo. E eu entrei de cara no espetáculo e me apaixonei. O espetáculo foi maravilhoso. E de lá para cá a gente só tem crescido, porque a gente se preocupa em estudar, em pesquisar, em fazer toda essa área para que exista esse momento realista de todo o espetáculo. Então é uma coisa que a gente fica envaidecido, porque vê que as pessoas da cidade nos apoiam, os amigos nos apoiam, e a gente percebe que as pessoas, que estamos no caminho certo. Quando segunda-feira nós estivemos em Nova Jerusalém, a gente vê toda a obra e arte de Plínio Pacheco, criador de Nova Jerusalém, da Paixão de Cristo Nova Jerusalém, e a gente vê que nós temos até a audácia de repetir textos que foram criados por ele, adaptando para a nossa realidade. Quando o Reinaldo fala nos grotões, que eu falo nos grotões, como geógrafo, é porque a gente vê que o nosso Seridó, a nossa Ouro Branco, já que eu sou cidadão honorário, não temos só pedras, nós também temos toda a parte educativa e cultural de uma cidade que está realmente com um nível de cultura muito bom. Então isso é uma das coisas que nos faz crescer dentro do espetáculo. Você, no caso, faz qual personagem? Eu já estou com o estereótipo de Rei Herodes. O Rei Herodes é a Bacanal de Herodes, que eu faço. A primeira vez foi em 2002 e existiram alguns anos que não houveram, não aconteceu, mas de lá para cá Reinaldo não me deu outro personagem, sempre o mesmo personagem, mas assim, o mesmo personagem, mas que não cai na rotina, porque as pessoas esperam. O que é que se espera da Bacanal de Herodes? Se espera luxo, se espera beleza, se espera mulher bonita, se espera tudo isso que tem realmente unido a todo o talento que a gente coloca e com os personagens. Isso é um trabalho muito árduo, porque é um trabalho de muito ensaio, muito exaustivo. Você veja que domingo teve ensaio de manhã e de tarde entra pela noite. Então, é uma coisa que você vê que é levado muito a sério. Tanto é que nós saímos hoje de 5 horas da manhã para dar uma entrevista aqui a vocês, porque é muito importante para todos nós isso, esse mundo artístico que envolve a cultura do nosso Seridó. E, Reinaldo, vocês começam a ensaiar com quantos meses de antecedência? Quando a gente realmente pega o projeto da Paixão de Cristo, a gente até brinca porque diz assim, eu acho que é todo ano que a gente fica conversando a respeito dessa encenação. Então, geralmente a gente pega um mês antes para ensaio, mas a gente já tem toda a técnica, vamos dizer assim, e o aprimoramento de meses, né, trabalhando em cima desse projeto. Então, os personagens, no caso Pedro, por exemplo, ele vem ensaiando quase todos os dias há um mês. No caso de Jesus, é quem é mais exigido, Isso, por exemplo? Exatamente. É mais cobrado de Jesus Cristo. Cristo. Maria são os dois mais cobrados. E como é que é a seleção para escolher quem vai, por exemplo, interpretar Jesus Cristo e Nossa Senhora? Pronto. Eu vou dizer que eu tenho um dom especial para olhar e já ter aquela. Por que você escolheu o Zé Renato personagem como Herodes? Porque realmente é o estereotipo que a gente precisa para o nosso espetáculo, para tirar, vamos dizer assim, para dar a quebra, né, em tanto sofrimento, em tanto, vamos dizer assim, em tanto... Eu vou falar a palavra sofrimento mesmo, em tanto sofrimento na figura de Jesus. Então teria que ter esse personagem alegre, e o Herodes da gente, ele é realmente como o Zé Renato essa pessoa desbocada, essa pessoa, como se diz assim, conhecedora de
de cultura, mas ao mesmo tempo desbocado. E a gente já tem um convite para você, né? Para o próximo ano, você também fazer parte do elenco, aí você vai ficar bem curioso para saber. E esse estereótipo. Inclusive, eu acho que vai ser o homem rico, porque a gente tá precisando de um cabo de dinheiro lá. Aí você quer que eu faça um personagem na Paixão de Cristo, próximo né? ano a gente vem com Obrigado um mês pelo convite, antes. viu? Já estamos deixando Fiquei curioso agendado. quem você me enxerga qual personagem, né? Pronto, você vai adiantar, não? Não, só vou dizer que é um sacerdote. Muito bem, pronto. Eu já tenho cara de padre já, né? E o Pedro Vinícius, como é que você decidiu, por que você decidiu colocar ele como Jesus? Pronto, Pedro, ele vai falar na entrevista dele, tem uma importância muito grande, porque Pedro fez João, certo? Fez o apóstolo querido, né, de Maria, o companheiro de Maria, o filho de Maria. Mas Pedro, há 20 anos atrás, quando a gente começou o projeto, que ele era bem pequeno, a gente ensaiava na frente da igreja, que esse espetáculo era na frente da igreja, né? A gente levou para o Anel Viário, mas ele era na frente da igreja, e Pedro via todo esse teatro acontecendo na cidade, na comunidade, e ele brincava de fazer Jesus. Então ele tem essas memórias, né, de anos atrás. Então, quando surgiu o convite, quando a desistência do outro Jesus, por motivo pessoal, como eu falei, já veio em mente logo a figura de Pedro. O difícil era a gente colocar isso para ele, porque quando vai o convite, vem um susto, né, de dizer assim, Jesus, por que eu, como você mesmo disse. Então, a principal lembrança que a gente tem é que ele sempre teve essa vontade, desde pequeno, de fazer o personagem, uma vez que ele já brincava de ser Jesus. Então vamos ver aqui o Pedro Vinícius, né? Ele que interpreta Jesus na Paixão de Cristo de Ouro Branco. Não são todos os dias que a gente tem a alegria de entrevistar Jesus, né? Então, Pedro, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rural. Como o Reinaldo falou, foi um convite muito especial para mim. É uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo uma oportunidade de uma experiência incrível, né? A vivência, a gente está agora na nossa semana maior e tem sido dias difíceis de ensaios, cansativos para todos, mas também tem sido dias de bastante construção pessoal e estamos aí. Você sempre quis um dia interpretar Jesus? Sempre. Como o Reinaldo falou, desde pequeno, a gente tem quando criança tem aquela magia, né? Você se via naquela cruz já? Já, fazia muito, mas é aquela coisa. Mas realmente, como o Reinaldo falou, é um sonho de criança. Sempre tive essa ligação com alguns grupos lá de Ouro Branco, cultural. Já participei de outras edições como apóstolo, na última como soldado também. Então, mas sempre... a sua meta era chegar a Jesus, né? Era. E quando você recebeu o convite, como é que você se sentiu? Na primeira impressão, aquele susto, né? De se perguntar, Reinaldo, porque tinha o caso do personagem que fazia anteriormente, Edson, que faz divinamente. Até cheguei a conversar com ele. Mas, assim, sempre... Desde o convite até hoje, sempre tentei levar o máximo possível de seriedade no personagem para vivenciar, porque é uma vivência, não é só dar o sim, não é só aceitar, tem que vivenciar para que possa valer a pena. E você teve que mudar alguma coisa em você? A barba, teve que deixar a barba crescer, por exemplo? A barba, já, apesar de já usar, mas o que mais tive que mudar foi a questão de hábitos. E isso tem... Por exemplo? Alimentação principalmente. Quer dizer que a exigência lá é grande realmente para... Não tão grande, mas principalmente da minha parte, por tentar vivenciar o máximo possível. O jejum, abrir mão de algumas coisas que a gente tem que fazer para que possa vivenciar o personagem. Porque existe a cobrança, né? Não só de Reinaldo, mas de quem assiste, existe essa cobrança. As pessoas cobram, por exemplo, até na sua vida pessoal, que você deu de exemplo por você estar interpretando Jesus? Sim, também. Interessante essa questão da relação. Quantas pessoas, né, confundem o personagem com a realidade, Reinaldo, é isso? Eu acredito que por ser cidade pequena, geralmente tem essa, vamos dizer assim, essa cobrança. Mas Jesus não pode ser visto, por exemplo, bebendo num bar, por exemplo, né? Mas é porque exatamente o que a gente está falando, por essa questão de todo mundo conhecer, Pedro, por já ter feito João, que era, vamos dizer assim, o apóstolo de Maria, né, que Jesus entregou a Maria, ele já tinha essa do bom menino, do bom filho, do bom namorado, entendeu? Então, de uma certa forma, isso vai marcando. Lembra que eu disse que a gente tem o estereotipo já
como se diz assim, para o convite, e foi o que aconteceu com Pedro. E a cobrança em relação à alimentação é porque realmente você colocar, eu acredito que Pedro deve ter uns 70, uns 74. Então, você colocar uma pessoa dessa numa cruz para vários soldados pegar e levantar, se ele tiver mais pesado, fora do peso, isso dificulta. Não é só isso, não. Tem que ter um Jesus sarado. Salado. Não pode ser um Jesus, E também a questão do jejum, como a gente disse. Não pode ser um Geraldo. Não, Geraldo Nem Reinaldo, nem Zé Renato, né? Mas a questão do jejum também, como a gente cobra, e da oração, porque realmente é uma semana muito forte, é uma semana que nós, nordestinos, seridoenses, somos acostumados a vivenciar, né? Você até brincou dizendo, eu já tenho cara de padre. É porque realmente nós somos, como se diz assim, criados nesses ambientes de igreja, de escola, de família. Então, é isso que nos faz o diferencial. E Pedro tem esse diferencial para ser o Jesus. Ele realmente, ele não é a pessoa que não tem defeitos, mas ele sabe se colocar muito bem em todos os cantos que ele participa. Isso é muito interessante, isso é muito, vamos dizer assim, importante, né, como referência para outras crianças, para outros adolescentes, até mesmo para a nossa comunidade. Pedro, e os ensaios, como é que eles acontecem? Fazem 2 ou 3 semanas que a gente já vem ensaiando. Tem sido bastante intenso, né? Mas até aqui a gente tem conseguido com êxito passar todas as cenas e estamos na reta final aí para o espetáculo na sexta. Claro que você ainda não viveu a experiência de ser Jesus no espetáculo, Sim, mas você já participou dos anos anteriores. Já, qual é sim. para quem participa, para quem é personagem, qual é o momento mais marcante do espetáculo? Como eu sou fã do espetáculo, para mim todas as cenas são bem marcantes, mas eu já pude participar como apóstolo, na última edição como soldado, e realmente as cenas do Calvário, da Via Sacra, são as cenas que têm mais responsabilidade e mais impactam, né? Diretamente em quem está assistindo, porque realmente são as cenas que mais fortes, que têm mais intensidade, né? Zé Renato, quantas pessoas mais ou menos participam diretamente do espetáculo? Com personagem, com figurantes? Com personagem, com figurante, passa das 100 pessoas, né? Em torno de 120 pessoas por aí, porque por trás de todos nós existe uma equipe muito grande, tem maquiadores, tem cabeleireiros, pessoas que se empenham em fazer costureiras, quer dizer, uma gama de profissionais para isso. Eu acho engraçado, Marcos, você falando que as pessoas se confundem, as pessoas elas se envolvem com as cenas, elas se envolvem tanto, por isso foi que quando eu falei na história do estereótipo, há pouco tempo eu estava em Ouro Branco em uma missa e uma mulher chegou e disse: "Tudo bom, Herodes?" Eu disse: "Tudo bom." Quer dizer, aquilo ali, como é que eu encaro o fato dela ter dito? Eu encaro como uma pessoa que gosta do personagem, que gosta da atuação, que gosta da cultura e do espetáculo e que vivencia aquilo tudo. Então é aí que a gente vê que é uma coisa que não fica solta, que as pessoas elas gravam tudo aquilo que a gente faz. E vocês pensam em todos os detalhes, Reinaldo? Som, iluminação, para que tudo saia realmente impecável? Isso. A gente já está até colocando uma super estrutura, né? Porque tem que ter gerador, som, iluminação, fogos, palcos, porque a gente lá tem, mesmo sendo um espaço que a gente utiliza 6 cenários reais, a gente precisa também do palco de estrutura metálica, né? Então é uma estrutura muito grande, muito pensada mesmo. Geralmente a gente coloca no papel para poder depois ir correr atrás do que realmente necessita. Sem falar na equipe de produtores, de decoradores, porque esses palcos são decorados para ficar o mais parecido possível com as cenas que a gente... Herodes, Pilatos principalmente, são em palcos de estrutura metálica, mas com toda uma decoração de ambiente para deixar, como se diz, real, o mais próximo possível. Sexta-feira, 7 da noite. Às 19 horas, pontualmente. Não atrasa. Não atrasa. Certo? Até porque a gente morre de medo de chuva, né? E essa semana, graças a Deus, a gente está tendo a bênção de receber essa chuva. Inclusive, como você falou, os ensaios é debaixo de sol e de chuva para poder acontecer. Infelizmente, caso aconteça chuva no horário, o espetáculo não tem como acontecer. Certo? Porque já exatamente por ser a céu aberto, por ser a gente priorizar o contato com a natureza, mas aí a gente sempre entrega a Deus e até agora Deus sempre tem providenciado tudo pra gente como manda o figurino.
Então fica o convite aqui para você, Marcos, para você, Geraldinho, para todos os ouvintes, né, da Rural, se fazer presente sexta-feira santa, às 19 horas, no Anel Viário em Ouro Branco. Um evento gratuito, produzido com muito carinho pela Associação Cultural. Só para localizar, o Anel Viário é ali onde ficava antigamente o Parque de Vaquejadas, não é isso? Não. O Anel Viário é tipo um novo bairro da cidade, certo? Ele fica, quando você vem de Jardim de Seridó, você entra logo nesse espaço à esquerda, e quando você vem também da cidade, que é Várzea, a cidade da Paraíba, né, que a gente também tem costume de andar por lá, quem vem aqui para Caicó, também você entra à esquerda. Mas é fácil. Super fácil. Não tem errado. Chegando só lá, só vai perguntar onde é a paixão de Cristo. Reinaldo, obrigado por sua participação, parabéns aí pelo protagonismo, pela credibilidade, pela excelência com que vocês empregam aí, né, no espetáculo da Paixão de Cristo. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só agradecer. Quer agradecer aos patrocinadores? Fica à vontade. Agradecer aos nossos patrocinadores, que são os comerciantes da nossa cidade, aos amigos, né, como a gente fala, sempre está se doando, está sempre fazendo presente, né, com a contribuição. É importantíssimo, a gente já tem isso em Ouro Branco, certo? Inclusive estão aqui, mas eu não vou falar porque são muitos e eu não quero esquecer de nenhum. Só agradecer, e vocês vão ver, Marcos, lá, que eles também estão presentes, eles assistem o espetáculo, eles não só patrocinam, eles também são a comunidade para estar presente lá. Então a gente tem patrocinadores desde o primeiro ano da edição. Então isso é muito gratificante, porque a comunidade abraça realmente os projetos que a Encantos do Ouro faz, seja quadrilha, seja espetáculo de Natal, seja o espetáculo da Paixão de Cristo. A gente tem sempre essa referência dos patrocinadores serem um próprio comércio, né, do nosso município. Eu quero agradecer demais isso. Quanto à estrutura, como a gente estava falando antes, a gente só tem a agradecer também aos nossos parceiros, né, porque eles realmente dão um nome, como é o caso de Cristóvão, que gravou, né, nos estúdios lá de Jardim de Som Mais Estúdio, como é o caso de Alisson Lima, que é a fotografia assinada por ele do espetáculo, Jerônimo, que está aqui presente, que fez toda essa parte de marketing, de comunicação para o espetáculo, e está lindo. Então a gente só tem a agradecer. E aos nossos produtores, Neto Freitas, Humberto, Rodrigo, são essas pessoas que realmente, como se diz, dão sangue para o espetáculo acontecer. A nossa parte é a parte, como se diz, de fazer acontecer, no sentido de correr atrás dessas pessoas e juntar, e está tudo próximo em mais um ano, né, realizando esse evento da Paixão de Cristo de Ouro Branco, a Paixão do Seridó. E é um evento que também contribui para a economia da cidade? Com certeza. A gente pega costureira, como o Zé Renato bem falou, a gente pega o pessoal que maqueia, as meninas que participam, procuram desde a manicure da cidade até a cabeleireira. Então, movimento em termos de lanche, de tudo, dá um salto bem interessante na cidade. Que bom. Zé Renato, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Eu trago um recado aqui de mandar um grande alô, um grande abraço para as duas. Uma hora dessa, a roupa de Herodes está nas costuras, elas estão trabalhando. Graça e Afranilda, elas estão pegadas na roupa. Herodes lá em Jardim de Seridó. Herodes não repete roupa não, Herodes quer dar uma de chique, ele é o rei, né? E hoje à tarde nós vamos para Ouro Branco, tem mais duas costureiras que vai fazer Herodíades. Então assim, a gente, o tempo é todo cronometrado, é medido, é domado, porque a gente tem que ter a responsabilidade de também dar assistência, porque existe esse feedback, né? Elas fazem o trabalho delas, mas a gente quer tudo de excelência. Então é uma coisa muito bacana, porque elas trabalham junto com a gente. E isso é uma coisa que nos motiva cada vez mais. Então quero agradecer a todos e convidar todo o nosso Seridó a se fazer presente. Todas as cidades que queiram ir, nós estamos de braços abertos a receber. Vai ser um evento realmente muito lindo e contamos com todos vocês. Aqui fica o nosso obrigado, o nosso agradecimento. Que bom, né? E Jardim do Seridó teve uma tradição, né, de também ter o seu espetáculo da Paixão de Cristo nas antigas, né? Inclusive eu e Reinaldo, a gente conversando, a gente já tem planos para o futuro. Para Jardim do Seridó também. Para Jardim e para Ouro Branco, de fazer as cidades. Que esse ano, inclusive, nós somos contactados por outras prefeituras de outras cidades querendo levar o espetáculo, como é o caso de Gramaré e outras cidades que queriam, mas a gente não tem ainda, não podia fazer nessas outras cidades se não tem a estrutura total, porque teria que ter um total envolvimento com essas cidades, mas quem sabe para o futuro. O próximo ano nós temos o plano de começar a expandir esse trabalho, porque é um trabalho feito tão bonito, gasta tanto tempo, a gente perde noites e noites envolvido nisso, então é uma coisa que a gente quer mostrar para todos
Siridó. E no caso é uma apresentação única. Isso. Sexta-feira, 19 horas. É a apresentação. Muita gente pergunta por que vocês só apresentam uma vez? Porque você sabe que a logística custa muito alto. É muito caro. Som, palco, iluminação, tudo isso vai dar uma demanda muito grande. Pedro Vinícius, Jesus Cristo da Paixão de Cristo de Ouro Branco. Tomara que os soldados não batam para valer em você, né? Que tem que ter essa cautela também, né, Pedro? Obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só agradecer, Marcos, pelo espaço, mais uma vez concedido, né? E reforçar o convite de José, de Reinaldo, para que na próxima sexta-feira, dia 29, nosso ponto de encontro será em Ouro Branco. Quer dar uma palavrinha aqui, Gerando, rapidinho? Gerando, que é o marketing, mas está tudo organizado já, né? Com relação ao marketing, né? Okay. Marcos, eu quero agradecer, que eu ia esquecendo, ao nosso padre, certo? Padre Marcos Barbosa, que teve o desafio de abraçar essa paixão de Cristo num ano muito difícil para ele, mas que graças a Deus ele confiou no grupo e está junto com a gente e vai estar lá recepcionando e acolhendo. E Andrei, eu vou dizer que valeu a pena escolher sua irmã, né, como a adúltera, para poder você também abrir as portas, que é quem está fazendo qual personagem, isso pra gente. Qual personagem combinaria com o Andrei? Ele já fez, sacerdote. Andrei já fez um dos sacerdotes que condenavam Jesus, né? E assim, foi bem gratificante também para ele. Eu tenho certeza, ele tem um testemunho bem interessante para dar. Tem um personagem que vem para Geraldinho também. Pronto, vamos estrear, viu, Geraldinho? Vamos estrear no próximo ano. Obrigado pelo sucesso para vocês. Nós agradecemos. Tudo de bom. 6h57, já a gente volta com mais informações aqui no nosso Panorama 95.